Bom, pessoal, vamos lá para o módulo 6, onde eu falo de uma CFIP específica, tá? Ela não é sempre que acontece, mas ela geralmente acontece, né, na maioria das empresas aí, a maioria já passou por uma situação parecida, tá? Que é a CFIP de dissídio coletivo. Eu coloco dissídio coletivo entre aspas, porque nem sempre é o dissídio de fato que acontece. Porém, às vezes acontece só um atraso na convenção coletiva, enfim, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, CFIP de dissídio coletivo fora do prazo, Código do Recolhimento 650, que é aquele código de demandas judiciais, ok? Então, por que eu falo desse tipo de dissídio coletivo dentro aí do curso de CFIP? Que antigamente, até uns 6, 7 anos atrás, ele não era muito comum acontecer, tá? E quando acontecia, os sistemas de folha ainda não estavam preparados para atender essa demanda desse tipo de arquivo de dissídio coletivo. Hoje, quase todos os sistemas deveriam, pelo menos, né, ter essa funcionalidade ok e calculando do jeito que o manual da CFIP pede, tá? Então, os códigos 650 e o código 660, que a gente vai comentar agora aqui com esse tipo de recolhimento, esse dissídio coletivo, eles são identificados por características de recolhimento. Ou seja, quando eu tenho o código 650 e 660, o que aconteceu lá na CFIP? Ele criou, lá para acho que era o CFIP versão 8.2, mais ou menos, ele criou características de recolhimento para cada tipo de situação. Por exemplo, conversão, licença saúde, licença de trabalho, reclamatória trabalhista. E o que a gente vai ver que é o tipo 6 ali, que é o dissídio coletivo, ok? Qual que é a mudança que ocorreu na versão 8.4 da CFIP? Então, para que esse fato gerador seja identificado lá no programa da CFIP, o que acontece? Quando a gente clica no botão executar lá no código 660, ele vai apresentar uma listinha para a gente selecionar, né? No caso nosso, a gente está vendo aqui o dissídio coletivo, que é o código 6, a gente seleciona 6 e beleza, tá bom? Então, a gente vai ver quais são as informações que a gente precisa prestar lá na CFIP e como a gente vai prestar essas informações de forma correta, tá? Eu vou falar para vocês como é feito normalmente da forma incorreta por muitas empresas, tá? E vou dizer para vocês aí o correto para vocês informarem certinho aí no programa da CFIP. Espero que o sistema de folha de pagamento de vocês já esteja preparado com essa situação, que fica muito mais fácil, tá? É só conferir daí, tá bom? Então, prestação das informações no código 650, característica 6. Para recolhimento, declaração referente a verbas pagas em decorrência de dissídio coletivo, tá? Por que eu falei para vocês no começo lá que o dissídio coletivo nem sempre é dissídio coletivo, por isso que está em aspas, tá? Porque muitas das vezes acontece simplesmente um atraso nas negociações da convenção, ou um atraso nas negociações do acordo. Porém, é meio que estabelecido um padrão, porque as regras são as mesmas, a gente sempre coloca nessa característica 6. Os sistemas de folha meio que padronizaram nesse tipo 6 aí de informação para a CFIP, tá bom? Então, lá no dissídio coletivo, a gente vai precisar de algumas informações que inclusive fazem parte da chave, ou seja, para eu retificar esse arquivo aí de dissídio coletivo, eu vou precisar destes dados aqui, que eles fazem parte da chave, ok? Então, eu preciso de processo, ano, vara, período início e período fim, tá? Então, a gente vai ver da onde a gente tira essas informações e quais são as informações nesse caso aí, tá? Então, preencher os campos de acordo com o atributo característica 06, número de processo, ano, processo, vara trabalhista ou junta de conciliação. Nota: para as situações onde não houver número de processo judicial, o campo processo deve ser preenchido com o número da lei, da ata, número de processo administrativo ou outro número que identifique o fato gerador da contribuição informada na GFIP-CFIP. Por exemplo,
não virou um processo, não foi lá dissídio coletivo nos finalmente lá, né? Então, o que aconteceu? Foi simplesmente um atraso da convenção coletiva. Eu posso pegar o número da convenção coletiva lá no sistema mediador e colocar neste campo? Pode, tá? Posso colocar o número da lei, da ata, ou, enfim, qualquer número administrativo que possa identificar esse dissídio, essa convenção em atraso, etc. Tá bom? No caso de dissídio coletivo, deve ser transmitida uma GFIP-CFIP com código 650 para a competência do trânsito em julgado da sentença, com as seguintes informações, ou seja, qual é a quantidade de CFIPs que eu vou mandar neste caso de dissídio coletivo. Nesse caso de dissídio coletivo, eu vou mandar só uma. Em qual mês? No mês do trânsito em julgado, ou seja, no mês que saiu a sentença desse processo, ou no mês, por exemplo, se não tem processo, no mês que fechou a convenção coletiva, tá bom? Então, é neste mês que a gente vai mandar, tá? Então, eu tenho aqui base de incidência, FGTS e Previdência, ou seja, vai incidir as duas coisas, tá? O código de recolhimento a gente vai usar o 650 mesmo. Modalidades, normalmente branco, né? Porque vai ter fundo de garantia, mas se não tiver fundo de garantia, vai ser A1, tá? Competência, mês do trânsito em julgado, igual a gente acabou de falar, tá? Número do processo e ano e vara, a gente acabou de ver, né? Que o número do processo, o ano vai ser o ano que está acontecendo no dissídio. Número do processo é o número do processo ou qualquer número que identifique ele. E a vara, se não tiver vara, se não tiver o processo mesmo andando, a gente coloca a vara 1, tá? Isso aí está no manual da CFIP também, tá? Período início e período fim. Competência inicial e final do período a que se refere as diferenças a pagar, tá bom? Diferenças pagas, desculpa, tá bom? Então, período início e período fim. Então, a gente vai ver um exemplo na prática aqui, tá? Então, na prática lá que a gente estava vendo no nosso exemplo aqui, a database do José aqui foi 7 de 2016, tá? O dissídio coletivo, ele fechou só no dia 20 de 10 de 2016. Ou seja, a gente tem as competências 7, 8 e 9 em aberto, tá? Qual é a competência do dissídio? A competência do dissídio é mês 10. Por quê? Porque fechou lá em 20 de 10 de 2016, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha como que funciona o cálculo desse negócio aqui, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, base de INSS lá da época antes do dissídio coletivo sair. A base do INSS dele era R$ 2.500, tá? Nos 3 meses, né? Mês 7, mês 8 e mês 9. Ou seja, lá naquela época, na tabela de 2016, esse 2.500 fez um desconto de 9%. Ou seja, eu joguei na tabela e ele descontou 9% deste empregado. Beleza? Só que daí saiu o dissídio lá no mês 10 e faltou base previdenciária para esse empregado R$ 250. Ou seja, a nova base de INSS dele é 2.750. O que os sistemas de folha de pagamento têm que fazer para calcular essa diferença de dissídio, tá? De preferência, os sistemas de folha deveriam calcular essa diferença de dissídio numa folha separada. Porém, a maioria calcula na mesma folha, tá? Eles pagam em verbas separadas na folha normal do empregado, mas está lá no olerite do mês dele mesmo, lá no mês 10, no caso aqui nosso, tá? Não tem problema. A Instrução Normativa 971 até fala em folha separada, mas não tem problema se separar somente as verbas dentro daquele olerite, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou jogar esse 2.750 na tabela do INSS do novo. Ou seja, ele mudou de alíquota, tá? Ele muda para 11% e eu calculo lá o 2.750 vezes 11%, que dá 302,50. Quanto que eu já descontei de INSS desse empregado? Eu já descontei R$ 225, beleza? Então, se eu já descontei dele, quanto que faltou descontar neste mês do José? R$ 77,50, ok? Essa é a diferença de INSS dissídio coletivo, que deve ser uma verba separada
do desconto de INSS do empregado do mês, ok? Então, o sistema de folha vai recalcular isso todos os meses, tá? Então, mês 7, mês 8 e mês 9, e a somatória desse desconto aqui que não foi feito em tempo lá para o empregado José, eu vou descontar dele nessa minha folha de dissídio. O valor vai dar 77,50 vezes 3, 232,50. Ou seja, nessa folha do mês 10 eu vou pagar para ele diferença de dissídio coletivo, R$ 750 e descontar dele R$ 232,50 de diferença de INSS e dissídio coletivo, ok? Para que tudo isso, gente do céu? Que troço horrível de explicar para o empregado, inclusive. Para que tudo isso? Para que essa base aqui, ó, R$ 750, ela seja diluída nos 3 meses, mês 7, 8 e 9, para fins previdenciários. Ou seja, isso aqui, essa informação da CFIP vai 250 para o mês 9, 250 para o mês 8, 250 para o mês 7. Ou seja, não vai prejudicar a base previdenciária do empregado. Eu sei que muitas empresas fazem o quê? Pegam esses R$ 750 aqui, lançam na folha de pagamento do mês 10, soma tudo com salário, hora extra, tudo do mês e incide INSS no mês 10 e toca a vida, ok? Isso está certo? Não, não está certo. Por quê? Porque você prejudica o empregado, prejudica a base previdenciária dele do mês a mês, né? Do mês 7, 8 e 9, você está prejudicando o empregado. Além do que, esse recolhimento de INSS aqui, ó, 232,50, ele vai ser recolhido por uma GPS diferente da 2100, ou seja, pode ter uma divergência de informação, uma divergência de pagamento do tributo também. Então, a gente precisa fazer essa CFIP separadamente, tá? Na CFIP é muito simples, né? Então, fora os dados da chave que a gente informa, o programa lá da folha de pagamento vai jogar esses 750 na base remuneração sem 13º, para incidir fundo de garantia e INSS, e esse valor 232,50 vai ser lançado lá no campo valor descontado do segurado. Por quê? Porque o código 650, ele não calcula o INSS descontado do segurado. Então, esse valor aqui deve ser informado pelo programa de folha. Ok, pessoal? Então, é muito importante a gente ficar atento a esse tipo de dissídio coletivo, tá? Porque ele acontece direto, né? Ainda mais nesses tempos que a negociação sindical está cada vez mais difícil, né? Então é muito mais comum acontecer esse tipo de dissídio coletivo, tá? E eu já vi muitas empresas serem auditadas pela Receita e eles pedirem a documentação do dissídio coletivo. Então não é uma coisa fora do comum, onde eu posso dizer assim, lá no começo eu até dizia, putz, é muito difícil o sistema de folha de pagamento, eles não estão preparados para fazer isso aqui, então, enfim, usem lá o método antigo, vocês já faziam, tá, até o sistema se adaptarem. Hoje não posso mais dizer isso, então hoje, com absoluta certeza, os sistemas já estão adaptados, enfim, tá tudo certo para atender essa demanda aí. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, entre em contato e eu deixo aí essas informações importantes para vocês, para a gente ir discutindo aí durante o curso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula, que é a última, inclusive, né? Que é a aula de retificações. Beleza, pessoal? Obrigado e até daqui a pouco.